vamos falar sobre luto. É desconfortante, não é mesmo? Muitas pessoas preferem não tocar neste assunto, mas quando ocorre alguma perda, lidar com isso se torna ainda mais difícil, né? Mas como os pais devem abordar isso com as crianças? Quando principalmente assim ocorre a perda dos avós. Nós vamos conferir nessa entrevista com a Núbia. Veja aí. E recentemente todo mundo se comoveu com a morte da Rainha Elizabeth. E esse vai ser o nosso assunto hoje com a psicóloga Deise Rosa, que a gente vai falar sobre a morte dos avós, dos avós, como que tem esse impacto na família e também para as crianças ali que vão perder esses entes queridos. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por aceitar nosso convite, vir lá de Cascavel aqui nos nossos estúdios para contar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada, viu? Falar sobre morte geralmente é algo que as pessoas fogem, né? A nossa cultura não é uma cultura que tem um processo de educação para a morte, um olhar algo mais natural. E a morte dos avós geralmente é visto como um processo até mais natural, até a própria morte da rainha, né? Que todo mundo dizia que era imortal, né? Que o mundo morria menos ela, então virava até meme de internet, mas como humana, né? Uma hora ela também e a finitude ia aproximar. E as pessoas, quando recebem esse movimento, assim, o lidar com a morte é ver a possibilidade de que, opa, eu também um dia posso me aproximar disso, o envelhecimento é algo que aproxima disso, por isso tantas pessoas têm tanto medo de envelhecer, né? E para isso tem tantos procedimentos, enfim, porque realmente é uma proximidade daquilo que é a única certeza que nós temos, que um dia nós estaremos mais aqui. E as crianças, de um modo geral, é comum, não é com todas, é claro, mas é comum o primeiro contato delas com o processo do morrer ser com o dos avós, né? Até por questão da diferença de idade aqui. Então, muitas crianças, o primeiro impacto que elas têm de perceber, de percepção, de noção do que é o morrer, é muito comum acontecer pelos seus familiares ali, o avô e a avó. Né? E Deise, a gente pode falar como que os pais, então, devem conduzir isso com as crianças, quando acontece essa questão do avô falecer, como que deve ser? Primeiro que a gente, às vezes, não precisa esperar a morte acontecer para a gente falar sobre ela. Quando que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente pode falar sobre isso com uma criança? No dia a dia. Desde uma formiguinha que eu acabei de pisar sem querer, puxa, a formiguinha morreu, aquela formiguinha nunca mais vai poder trabalhar nas coisinhas dela. Nossa, esse brinquedo quebrou, puxa, agora a gente não tem mais como arrumar, perdemos o brinquedo. Então, falar de perdas com as crianças no dia a dia, né? Então, eu não preciso esperar uma data específica. Ok, Deise, eu nunca falei sobre isso com meu filho, mas de repente alguém na família morreu, esse avô, essa avó, ou alguém, enfim. Aí eu posso conversar com isso com as crianças ou a gente precisa tirar as crianças de lado, que muitas famílias cometem esse grande erro. As crianças, elas precisam desde sempre entender esse processo de finitude. Todas as crianças entendem a morte? Não. Todas as crianças sentem a morte? Sim. Até os bebês, né? Então, eles sentem que tem algo errado acontecendo, sentem que tem alguma coisa estranha com a minha mãe, ou com meu pai, com alguém que me segue, porque o clima do lugar está muito diferenciado. E quando a criança, conforme a idade dessa criança, que ela vai começando a ter um certo... E aí vai muito de usar a crença de cada família, né? Então, assim, a minha crença religiosa fala em reencarnação, a minha outra não fala. Então, cada um vai levar em consideração aquilo que aprendeu para esse processo. Mas falar sobre isso é algo natural, que deve ser falado, difícil. E eu, adulto, posso dizer para minha criança, olha, é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil, a mãe está triste, o papai está triste. É possível a gente ficar triste na frente da criança? É possível e até é saudável para ela entender que tudo bem, que ficar triste faz parte da vida, né? Mesmo numa sociedade do espetáculo que a gente tem que ser sempre sorridente, forte, contente. E que não, olha, se meu pai e minha mãe ficam tristes diante de algumas coisas, opa, então eu também sou autorizado a permanecer. Ah, mamãe, mas eu não queria que isso acontecesse. Mas mamãe, por que isso aconteceu? E a gente tem coisas que não tem respostas. E eu posso dizer para essa criança, eu não sei.
tem coisas que a mamãe não sabe. Então, colocando até nisso que você comentou, vai fugir um pouquinho mais pra gente comentar, vários memes, vídeos na internet que você falou para os pais demonstrarem que estão tristes, não se mostrarem sempre forte na frente das crianças. Tem vários memes, vídeos que eu vi na internet de os pais deitando no colo da criança e a criança fazendo carinho, enfim. Tipo, esse ato de, olha, é sempre ao contrário, e não, ele tá um pouquinho ali pra mãe receber um carinho, enfim. Mostra um pouco essa diferença e de mostrar esse lado pra criança também, né? Porque assim, o que a gente não pode, tem cuidados nesse processo. Às vezes, no processo de luto, vamos pensar, eu, adulta, perdi alguém que eu amo. É natural eu também ter a minha tristeza, eu ter um desespero, às vezes um desânimo. Eu posso chorar na frente da criança? Eu posso. Eu devo só tomar cuidado para não me desesperar. Então, aquele choro, aquele debaixo do chuveiro, assim, esse deixa para o chuveiro ou para outro adulto. Não, para a sua criança. Porque aí a criança ela acha que ela tem que proteger você. E aí ela não se sente protegido. E somos nós, adultos, que temos que proteger as crianças. Elas podem nos acolher e nos dar um colinho de vez em quando? Podem. Mas não a se tornar responsável pelas nossas emoções, né? Então, eu posso dizer para a criança que eu estou triste, eu posso me emocionar com essa criança, mostrar ali, eu só tenho que tomar cuidado com a questão do desespero. Mas o colinho é sempre bom de todos os lados, né? E Deise, a gente pode falar que é indicado os pais falarem para essa criança que o avô ou a avó virou uma estrelinha? É bacana falar isso ou tem que ter um cuidado? Assim, ó, alguns autores dizem a favor, alguns dizem contra. Tá? Então, a primeira pergunta é, o que faz sentido para você? Tá? O cuidado só que a gente tem que ter, algumas coisas a gente tem que ter cuidado. O vovô foi para o céu. Que céu é esse? Para uma criança, o céu é a nuvem, tá? Aí um dia a criança vai andar de avião. E ela tá toda faceira porque ela vai encontrar o vovô. Porque o avião passa nas nuvens. E aí? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu posso dizer que está no céu, Deise, se fizer sentido para você, pode. Mas lembre que é um céu muito, 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 muito para cima das nuvens que a gente não consegue ver, sabe? Para que a criança ela não crie a expectativa, porque para a criança, se é nuvem, eu vou estar na nuvem, eu vou ver, tá lá, né? Então, a questão de falar da estrela, ou virou um anjo, ou coisa parecida, para muitas pessoas ela traz um aconchego. Porque se eu for pensar na morte real, o que a gente sabe? Morreu, foi para debaixo da terra, os bichos vão comer e virou esqueleto e osso. E aí pensar em alguém que eu amo, isso só dá um mal-estar. Pensar que virou um anjo no céu, que está numa estrela no céu, talvez me traga um conforto. Então, essas simbologias, elas vêm justamente para esse conforto, porque a gente precisa saber, para você, o que é que faz sentido para você explicar para sua criança. Então, no luto, na morte, de modo geral, não tem muita regra. A gente tem que cuidar um pouco. Você tem que falar, tem que... Não, a gente tem que olhar para aquilo que faz sentido. O que a gente tem que cuidar é assim, a pessoa está dormindo, né? Então, a criança, está dormindo. Não, ela não está dormindo. Ela morreu, é diferente. Aí eu vou dizer para essa criança que essa pessoa não vai acordar mais, ela não está respirando. Porque senão a criança começa muitas vezes assim, não quero mais dormir. Mamãe, não dorme? Não dorme, porque se você dormir significa que morreu. E aí a criança vai criando um mundo de imaginação e isso pode trazer algum problema para ela. E é aconselhável os pais e familiares levar essa criança no enterro e no velório também? Assim, é aconselhável a criança entender que tem rituais e saber do que está acontecendo. Quem vai me dizer um pouco se eu vou ou se eu não vou, às vezes é a própria criança. Mas o que é o principal de tudo? Ela não cair do nada lá. Então, a criança pode ir no velório? Pode. Ela pode ir no velório. Ela deve ir no velório? A maioria das crianças devem ir no velório. Ela pode cair no velório de paraquedas? Não. Por quê? Porque não é uma coisa normal, né? Você sai todo dia de casa para ir no velório. Não. E aí a criança talvez nunca foi naquele lugar. Não faz a mínima ideia que seja aquilo, nunca ouviu falar de um tal de velório. De repente a gente está lá num lugar onde tem um monte de gente triste, com um monte de flor diferente, uma pessoa deitada numa caixa e todo mundo chorando em volta dela. Com flor ainda, ela fica super assustada, né? E é por isso que muitas vezes a gente não leva as crianças, porque nós fomos de supetão, de paraquedas num velório, criou um trauma na nossa vida, a gente fala o quê? Criança não pode estar aqui. Criança pode estar aqui, mas ela precisa saber o que é que tem lá e ela escolher. Então, morreu alguém importante para a criança. Eu quero levar, ela quer levar, enfim. Então, vamos explicar para ela o que é. Olha, lá vai ter flor.
Ah, vai ter flor. Uma criança, imagina o quê? Um ramo ali de flor, um buquê de flor? Não é isso que a gente encontra lá, são coroas. Então, pega lá uma fotinha na internet, isso é uma coroa de flor. Vai ter várias flores dessas. Vai ter pessoas chorando, pessoas falando baixo. Não é um lugar para ficar correndo, é um lugar que as pessoas estão tristes. Então, eu já vou preparando essa criança. E aí, a pessoa que morreu, ela não respira mais, ela não sente mais dor, nada disso. E ela está num lugar, e aí eu posso mostrar fotinhos de internet. Nesse lugar, ela é uma caixa de madeira, né, que as pessoas têm o hábito de chamar de urna, de caixão, enfim. Então, eu vou explicando nos mínimos detalhes. Você quer ir? Não, não quero. Sim, eu quero. E aí, quem vai me dar a resposta que vai é a criança ou não? Então, sempre a gente prepara a criança para estar lá. Olha, quanta diferença faz todo esse Total. preparo, né? A gente é igual ir no dentista. Não, igual não é, né? Mas enfim, vou dar o exemplo do dentista. Sim. Muitas dos nossos pais, talvez quando iam no dentista, iam na marra, sem anestesia, aquilo era uma dor desgraçada, causava um medo, um pânico disso. Sim. E aí, quando eu tenho que levar, eu e esse pai que passei por esse trauma, vou levar meu filho no dentista na marra, porque eu não quero que ele passe por aquilo que eu passei. Sim. E aí eu vou com muito mal, falo mal, ou falo que é muito difícil. Só que hoje, as crianças, às vezes, elas amam ir no dentista. Por quê? Porque, claro, mudou. Eu vou preparado, ela vai ser acolhida, vai alguém conversar com ela, vai ter anestesia, vai ter... E aí, vai doer muitas vezes, mas aí já não vai mais ter o desespero, sabe? Porque ela tem toda uma mudança disso do que foi na minha história. Então, o trauma que eu passei num processo de velório com parecida não precisa ser o mesmo trauma para os meus filhos, etc. Eles vão gerar uma certa curiosidade, e alguns vão por curiosidade. E se... olha para as pessoas, partiu correr. Então tá tudo certo. E isso é ser criança. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui, esquisito esse povo, tudo chorando, esse negócio esquisito, partiu correr e tá tudo bem. Não precisa ser algo traumático, não é a melhor coisa do mundo, mas não é pra gente também. Então, pra criança também. Sabe? Então pode ser de uma forma leve, não bom, mas leve. E como que viveu o processo do luto com essa criança depois de passar dos dias? Por exemplo, assim, essa era uma avó muito presente, que morava junto, um avô que vai passando, ela começa a perceber, realmente não vai voltar mais, não vai vir mais, começa aquele processo todo do luto. Como vive isso? Assim, algumas crianças, porque depende muito de cada faixa etária, né? Quanto menor, mais difícil entender esse processo que a gente chama de reversibilidade. Vai e não volta mais. Aí algumas crianças até falam assim, tá, já entendi, morreu, foi pro céu, mas volta quando? Né? Tipo, tá, beleza. Por quê? Até se a gente for pensar, os desenhos, vamos pegar aí desenhos de crianças maiores como nós somos. Pica-pau, Tom e Jerry. Eu jogo um ferro na cabeça, pá, cai na cabeça, morre. A próxima cena é um galho saindo da cabeça, partiu correr. Então, é exatamente essa noção. Beleza, já entendi. Morreu, mas volta quando, né? E somente depois dos 7 aninhos, 6, 7 anos, é que a criança começa a ter esse entendimento de que vai e não volta mais. E aí, nessa relação toda, de tudo isso aí, quando a gente observa esse movimento, as crianças, quando elas já começam a entender, eu já consigo ir falando com elas sobre isso. Então, essas maiores vão falar, eu tô com saudade da vovó, do vovô, do fulano que morreu, enfim. Ela vai chorar, ela vai manifestar, ela vai ter reações. Os menores têm outros tipos de reações. Eles, às vezes, não falam que estão com saudade, ou estão sentindo falta, ou coisa parecida. Eles expressam de outro jeito, com mudanças de comportamento. Ou não dormindo mais, ou não usava mais fralda, volta a usar fralda. Ou eu era quietinha, agora eu estou batendo em todo mundo, sabe? Ou eu era aquele que batia em todo mundo. Que a criança mostra. O que a gente faz nessa hora? A gente acolhe um pouco essa criança e diz assim, olha... Você está com saudade, né? Você quer falar sobre isso? Quer chorar? Estou aqui com você. A criança está chorona por qualquer, sei lá, coisa que bateu, ela já chora, mas é um choro exagerado. Talvez não é por aquilo que ela bateu, né? Talvez é por outras coisas todas que ela está nesse movimento aí todo. E quando que é indicado, então, para os pais começarem a
olhar esses sinais e buscar a ajuda do profissional, levar essa criança para um psicólogo, ver que ela mudou muito esse comportamento, começou a ficar muito triste, muito chorona, não dormindo mais, na escola o rendimento também começou a cair. Às vezes. Eu percebi que está tendo alteração de comportamentos. Buscar ajuda, mas eu não sei se eu quero que meu filho fique em processo de terapia, ou às vezes eu não tenho dinheiro para isso. Então, às vezes o que a gente trabalha e que dá muito resultado também é uma orientação ao luto. O que é a orientação ao luto? Eu às vezes nem vejo a criança. Família, vem cá. Vamos lá, vamos entender que é assim, assim, isso. Façam essa e essa atividade com a criança, trabalhem dessa forma, façam dessa maneira. E aí a gente vai vendo como eles vão trabalhando. É claro que existem casos que a criança precisa de um acompanhamento mais próximo, mas muitas vezes as crianças ressignificam esse processo do luto, principalmente quando é do vô e da avó, que na cabecinha deles era uma coisa assim, muito mais velho do que para mim, né? Do que para nós adultos. Então, para a criança, ela tem um ressignificar melhor do que nós adultos, sabe? A gente é que muitas vezes fica angustiado com o processo. E aí a gente às vezes acaba sobreprotegendo demais a criança, aí às vezes também, enfim, então a gente tem, né, jeitos e jeitos de acolher e fazer esse acolhimento para as nossas crianças. Com certeza, Deise, muito obrigada por essas dicas, viu? Explicar um pouquinho mais pra gente sobre como viver esse processo aí com as crianças. Obrigada novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Inclusive, se até os pais às vezes estão um pouquinho de dúvida, tá passando por esse processo, minha criança tá assim, dessa forma, faça o convite para te acompanhar no seu Instagram. Isso, eu tenho um Instagram específico sobre luto que se chama ausências.presentes.luto, né? Quantas ausências presentes a gente tem aí no nosso existir. E o meu particular, que aí eu falo sobre infância, sobre outras coisas que não só o processo do luto, que é Deise Rosa _ psicoterapeuta também. E também tem um canal no YouTube, Psicóloga Deise Rosa, com vários vídeos sobre família, casais, morte, enfim, todos esses aspectos para ajudar aí essas famílias a terem relações melhores com os seus comportamentos. Deise,